Filipenses capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Vai nos falar assim a palavra de Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Mantenha a tua Bíblia aberta e oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui está a palavra que foi escrita, Senhor, à igreja de Filipe pelo teu servo Paulo de Tarso. Mas, Senhor, trazemos para nós este alimento espiritual, esses ensinamentos, Senhor. E nessa noite somos carentes de continuarmos a ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Nessa noite continua conosco, Senhor, a nos alimentar pela Tua palavra. Ah, Senhor, que o Teu Espírito Santo renove cada crente que chegou a este lugar, Senhor. Pai, no nome de Jesus, usa mais esta vez a minha vida, Senhor, neste altar, para toda a Tua igreja e para mim mesmo. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Glória a Deus. O tema da mensagem eu coloquei, e vocês já devem terem visto, que é Cristo Jesus, nosso exemplo de humildade. Amém? Cristo Jesus, nosso exemplo de humildade. E esse texto aqui que Paulo escreve à igreja que estava em Filipe, e quem estava no culto domingo passado, eu preguei uma mensagem em Atos capítulo 16 e falei um pouco dessa igreja, dessa região, Filipe. Filipe é a primeira cidade que Paulo, quando atravessa a Macedônia, ou chega da Macedônia, que é a região da Europa, faz parte da Europa, foi a primeira cidade a ser evangelizada por Paulo na segunda viagem missionária. E por causa disso, desse trabalho que Paulo fez nessa cidade, e o evangelho que foi proclamado nessa cidade, essa igreja passou a ter um vínculo muito forte de amor com o apóstolo Paulo. Essa cidade, ela levava o nome de Filipe, talvez, alguns acham que sim, talvez por causa de Filipe da Macedônia. Para quem não sabe quem era Filipe da Macedônia, ele foi pai de Alexandre o Grande, e alguns já devem ter ouvido falar nesse nome, que foi um grande imperador, né? Um grande conquistador de territórios, de reinos. Louvado seja o nome do Senhor. E essa igreja de Filipe, ela é conhecida como uma igreja, nessa carta de Paulo, como a igreja que ajudou Paulo no momento, um dos momentos mais difíceis do apóstolo. Foi quando o apóstolo Paulo, ele estava preso, e a igreja que estava em Filipe, os filipenses, levantou uma grande oferta e mandou por intermédio de um obreiro, de um cooperador chamado Epafrodito, né? É um nome que você não vai colocar no teu filho, que eu tenho certeza disso, que o nome é meio estranho. Mas quando Epafrodito chega no lugar lá em Roma, onde Paulo estava preso,
adquire uma enfermidade que quase ele vem a perecer. Só estou falando para a gente entrar um pouco na mensagem aqui que eu quero pregar, sobre humildade. E esse obreiro que o apóstolo Paulo tinha ele como fiel obreiro, que contava com ele para tudo, que arriscou a própria vida para levar a dádiva que a igreja de Filipe estava levando ao apóstolo na prisão. E Paulo estava preso exatamente por pregar o evangelho de Jesus Cristo. E quando ele chega em Roma, ele leva aquela oferta, Paulo se alegra com aquela dádiva da igreja, com o cuidado, com o amor que a igreja tinha pelo apóstolo, pelo aquele líder. E depois, quando Epafrodito volta para Filipe, ele manda a carta, essa mesma carta que nós estamos lendo, que é a carta aos Filipenses, pelas mãos desse obreiro. E Paulo, ele trata de alguns assuntos interessantes nessa epístola. Paulo, ele trata do amor que essa igreja tinha pelo apóstolo. Mas nós bem sabemos que toda igreja tem problemas, sim ou não? Toda igreja tem dificuldade. Toda igreja tem os seus altos e baixos. Tem algumas pessoas que, infelizmente, ainda não entendeu o que é o evangelho verdadeiro. Nessa igreja, Paulo tinha um certo cuidado com alguns irmãos. E a doutrina, o foco da doutrina principal apresentada nessa epístola é uma doutrina chamada quinose. Pastor, que nome difícil é esse? Quinose nada mais, nada menos que significa auto-humilhação. Auto-humilhação ou auto-esvaziamento de Cristo. É o tema principal doutrinário dessa epístola. Porque é exatamente no capítulo de número 2 que nós vemos que Paulo, ele trata da humildade de Cristo. Quando Cristo, ele esvaziou-se de si mesmo, ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, ele sendo Deus. João, no Evangelho, capítulo 1, diz que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus Cristo também é Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que lá no início ele era a palavra, o verbo, e o Pai, isso é tricotomia, se a gente for falar sobre isso aqui é pano para mais de um ano. E o Pai o envia, a palavra, Cristo, o verbo que se torna carne, que nasceu na forma humana, de servo, para cumprir o propósito que Deus tem, aliás, com a humanidade, que é salvar os que se haviam perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo está tratando com certos assuntos, mas essa igreja tinha um problema. Essa igreja estava passando por uma certa dificuldade. Os irmãos, alguns irmãos, um grupo que estava nessa igreja, estavam procurando dádivas para si. Essa igreja estava buscando honra. Alguns irmãos estavam buscando honras para si, e estavam deixando de honrar alguns outros irmãos. Essa igreja estava passando por um certo problema de contenda, de dificuldade entre alguns irmãos. Alguns pregadores do evangelho, Paulo trata no capítulo 1, e chega a relatar que alguns pregavam a Cristo por inveja, outros pregavam a Cristo, louvado seja o nome do Senhor, ou anunciavam o evangelho por porfia, outros de boa mente, outros com contenção, outros puramente. Mas Paulo diz assim: mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Quando eu vejo Paulo falando isso no capítulo de número 1, eu vejo que alguns obreiros que anunciavam a Cristo, pregavam acerca de Cristo,
estavam pregando por inveja, por porfia, por fingimento, mas o evangelho estava sendo pregado. E Paulo estava dizendo: eu me alegro. E quando Paulo foi preso, Paulo ele se regozijou porque foi preso. Imagine, Paulo ficou alegre porque foi preso, missionária Joana. Diácono Fabrício, Paulo ficou alegre porque foi preso. Será que nós ficaríamos? Se fôssemos parar em uma prisão, será que nós estaríamos alegres? Mas você sabe por que Paulo se alegrou? Porque quando Paulo foi preso, Paulo começa a evangelizar a guarda pretoriana. E muitos soldados romanos se converteram ao evangelho. Centuriões conheceram a Jesus Cristo. Grandes chefes de estado conheceram o nome que hoje está acima de todos os nomes, Jesus de Nazaré. Eu digo que a oportunidade que Deus nos dá para anunciarmos o evangelho de Jesus Cristo. E por causa dessa prisão, os irmãos ficaram animados, porque viram que Paulo continuou animado em anunciar o evangelho. Então eles disseram, tiveram mais ânimo, tiveram mais fervor e mais coragem para anunciar a palavra de Deus, porque eles disseram: se o nosso líder está preso e não para de anunciar o evangelho, por que não nós também? Porque nós iremos parar de anunciar. Isso deu ânimo aos pregadores, isso fortaleceu o ânimo dos obreiros que estavam nessa igreja em anunciar a Jesus, porque eles não mais temiam a morte, eles não mais temiam a masmorra, eles não mais temiam as prisões, eles não mais temiam em perder as suas terras, mas anunciavam a Jesus Cristo de bom ânimo. E isso alegrava o coração de Paulo. Isso alegra o coração de qualquer pastor, ver pregadores na igreja, ver homens de Deus, mulheres de Deus anunciando a palavra de Deus. Aleluia. Mas como eu disse, alguns estavam cheios de glória, podemos dizer assim, não da glória divina, mas da glória humana. Muitos estavam com o nariz empinados, louvado seja Deus. E estava acontecendo certas dificuldades nessa igreja, que no versículo de número 3, se você tiver com a Bíblia aberta aí, Paulo vai dizer: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. O que Paulo estava querendo colocar aqui eram alguns irmãos da igreja de Filipe, louvado seja o nome do Senhor, no seu lugar, porque alguns irmãos estavam tornando-se vaidosos, egocêntricos. Alguns irmãos estavam desprezando aos outros, estavam buscando seus próprios interesses, as suas vãs glórias. No capítulo de número 3 dessa mesma carta, Paulo vai tratar dos obreiros fraudulentos, que ele chama esses obreiros de cãos. E quando alguém era chamado de cãos, irmão, é porque o bicho era ruim. E Paulo disse: cuidado, tome cuidado com esses obreiros fraudulentos, com os cães. Cuidado, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos da circuncisão, porque esses da circuncisão procuravam pregar o evangelho de Jesus, mas impondo a lei de Moisés. E a salvação não era mais pela lei de Moisés, é pela graça qual Jesus Cristo nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo ele está tratando para que a igreja não viesse a se ensoberbecer. E ele disse: nada faça por contenda, nem por vanglória, mas por humildade. E quantas pessoas querem fazer trabalho na igreja? É culto de doutrina, amém? Vocês estão preparados? Vou começar a pregar agora, mas vou pegar mais maneiro, porque eu acho que quarta-feira eu peguei pesado, aí a metade faltou hoje. Mas hoje eu vou pegar mais maneiro. Mas domingo eu não garanto. Então, irmão, o que é que aconteceu? Os irmãos estavam
trabalhando na obra, mas estava tendo contendas, estava tendo divisões. Que no capítulo de número 4 e o versículo de número 2, Paulo chega a relatar o nome de duas obreiras, de duas mulheres que ajudavam ele na obra, que também estavam brigando. Podemos dizer assim, estavam com um sentimento contrário do que é o evangelho. Duas mulheres, uma chamada Evódia, que é o nome da sua filha que você vai botar, e a outra chamada Sintique. Essas duas mulheres estavam tendo problemas dentro da igreja. E Paulo chega a pedir ajuda aos obreiros que estavam em Filipe para ajudar essas mulheres. E pensa num negócio difícil, irmão, né? Quando encasqueta algo na cabeça é mulher. Mas Paulo estava pedindo ajuda a essas mulheres que trabalham comigo no evangelho. Eram mulheres que serviam, tinham o seu trabalho maravilhoso no evangelho. Mas na igreja estava acontecendo contenda. Alguns irmãos faziam trabalhos na igreja para aparecer. E quantos não fazem isso? Nos dias de hoje, querem um cargo não para trabalhar no cargo, mas para aparecer no cargo. Querem se tornarem pregadores, não para anunciar o evangelho, mas para serem vistos pelos homens. Não é verdade, irmão? São pregadores de púlpitos, não são pregadores de rua. Não pregam com a mesma empolgação para uma pessoa. Ele é empolgado quando vê 100 pessoas, 200, 300, 500 na igreja, mas quando tem 10 ele perde o ânimo. Certa vez um obreiro chegou para mim, um pastor, acho que ele é pastor, não sei, pastor, e diz assim: pastor Robério, a sua igreja lá é grande? Eu disse: rapaz, primeiro eu não tenho igreja, mas a igreja é grande. Ele disse: certo, varão. Aqueles pregador que muda a voz quando pega o microfone, né? Por isso que a minha voz é essa, taquara rachada, mas dá certo. Ele diz: oi, varão, a tua igreja lá, varão, tem muita gente? Mas quando está falando, falava fino, igual um pato rouco. Eu disse: irmão, tem, a igreja lá tem muita gente. A igreja de Cristo é muito grande, irmão, é mundial. Aí ele diz assim: sim, mas tem quantos membros lá? Irmão, é o seguinte, eu não contei ainda. Tem um hall de membros, quem trata disso são as secretárias, e sempre está mudando o número de membros. E o que é que ele queria que eu chamasse ele para pregar? Eu jamais vou chamar alguém que quer se apresentar no púlpito, irmão. Esse lugar aqui não é lugar de se apresentar, é lugar de sacrificar, é lugar de adorar, é lugar de entregar, de alimentar. Não é lugar de aparecer, não é lugar de vanglória, não é lugar de se ensoberbecer. Porque Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes, está escrito. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Paulo estava tratando desses problemas. Ele diz no versículo 4: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Bendito seja o nome do Senhor. As crises de ciúmes mesquinho na igreja estavam sendo grande, porque é aquela coisa que muito irmão diz assim: se minha barriga está cheia e eu tenho meu lençol para me esquentar, para mim está tudo bem. Não é assim? Tem cristão assim, tem irmãos assim. Ele diz assim: rapaz, se eu estou tudo bem, o resto que se vire. Mas não é bem assim. Igreja é corpo, igreja é comunhão, amém? Igreja é unidade. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Paulo vai falar de um sentimento, versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse é um conselho de Paulo para a igreja e para nós, que haja o mesmo sentimento. Agora vamos lá, irmãos, vamos lá para o mesmo sentimento que Jesus teve. Jesus era Deus, sim ou não? Ele quem criou todas as coisas, sim ou não? Agora imagina um Deus renunciar ao trono de glória, descer, se fazer a própria criatura, para ser escarnecido, para servir, para lavar pés de discípulo, ele sendo mestre, para anunciar, para obedecer ao Pai que o enviou. Agora imagina sendo cuspido. Jesus tem o poder de exterminar, irmão. Ele
tem o poder de exterminar os malfeitores que estavam maltratando ele no estralar de dedo, pelo poder que ele tem. Mas ele suportou. Por isso que Paulo está dizendo: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que sentimento é esse, irmão? Humildade. Esse sentimento, irmão, é de uma posição mental correta que Cristo demonstrou. Amém? É uma posição correta, mental correta, que Cristo, ele se posicionou quando estava aqui. E se eu fosse falar as maneiras de humildade que Jesus demonstrou, nós levaríamos a noite toda. Mas a primeira demonstração de humildade, ele assumia a forma de servo, assumia a criatura que ele mesmo criou pela sua palavra e com as suas mãos. Então Jesus assumiu essa forma de servo e andou entre nós. Nasceu em uma manjedoura, como nós sabemos. Israel, Jerusalém, Israel, Judá, esperava ele nascer no trono de Davi. Mas ele é da descendência de Davi. Só nasceu em uma cidade conhecida, que é Casa de Pão, em uma cidade chamada Belém. Mas ele habitou em uma região da Galileia. Ele nasceu lá para cumprir as escrituras. É tão provável que um dos seus discípulos, quando anunciou que Filipe anunciou a Natanael que aquele a quem as escrituras falavam estava ali presente, ele disse: de onde ele vem? Ele disse: ele vem da Galileia, vem de Nazaré. Ele disse: pode vir alguma coisa lá que preste da Galileia? Porque as escrituras apontavam que o Cristo, ele vinha da Judeia. Mas Jesus nasceu lá em Belém. Ele só habitou, cresceu na Galileia. Para você ver a humildade, a simplicidade que o nosso Deus é, irmão. E tem tanta gente que quer ser tanta coisa. Tem gente que não quer nem colocar o pé no chão, porque tem o nariz tão empinado. E quando morre, se passar 48 horas, se não for embalsamado, ele vai apodrecer, ninguém suporta o cheiro. O nosso corpo é podre. O que tem dentro de nós, ele apodrece de dentro para fora, porque dentro de nós há bichos. Você já parou para pensar que o bicho, ele não vem de fora para dentro, mas ele sai de dentro para fora? Quando o ser humano, a carne apodrece, ela se torna, ela nasce bichos dentro do corpo humano e consome aquele corpo. E tem gente que quer ser tanta coisa. Jesus, ele se tornou isso. Jesus, ele se tornou mortal. Lógico, eu tenho que explicar aqui que ele não perdeu a sua natureza divina, a sua essência divina, não. Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Por quê? Porque ele tinha que padecer, ele tinha que derramar o sangue dele. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus teve as suas necessidades fisiológicas, normal como todo ser humano. Jesus teve medo quando estava lá no jardim do Getsêmani, ele sentiu angústia, ele sentiu medo, ele sentiu temores e tremores como eu e você sente. Ele precisou sentir o que nós sentimos. Aleluia. Isso, irmão, é característica de humildade. E humildade é sentir o que o próximo ele sente, é sentir a dor do irmão, é sentir o que o irmão está passando, é sentir o que a liderança passa, orar pela liderança, orar pelo irmão, orar pelos irmãos da igreja, é sentir a dor do próximo. Irmão, já conversei com pessoas que eu senti a dor daquela pessoa ao ponto de eu chorar, sem nele se abrir comigo. Mas a dor que estava dentro do coração dele era tão forte que eu sentia a mesma dor. Isso é coisa de Deus, irmão. E aquela dor, aquele sentimento que eu estava sentindo naquele irmão, aquilo era o Espírito Santo que fez eu sentir o que ele estava sentindo. E quando eu falei para ele: irmão, você não está bem, né? Ele disse: não, eu estou bem sim, graças a Deus está tudo bem. E quando eu parei, que eu fintei o olho nele, eu disse assim: não, porque o que está em mim não mente.
você está passando por uma grande dificuldade. E aquele homem desabou. O casamento estava quase a ser falido. E ele me explicou o motivo do casamento. E depois de uma conversa que eu tive com ele, irmão, o casamento dele se tornou uma maravilha. Porque ele aceitou Jesus, mas ainda não entendia bem direito a palavra. E era um homem que estava todo dia nos cultos, mas tinha algo que oprimia no casamento daquele homem. E eu, depois de uma conversa que eu tive com ele, no outro dia ele chegou no trabalho e disse assim: irmão, graças a Deus, irmão, meu casamento mudou. Depois daquela conversa, algo estava oprimindo a vida daquele homem. Jesus, ele sentia a dor do próximo, amém? Jesus, ele sente a nossa dor. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso Paulo está dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimento de humildade. Aí ele vai dizer no versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele sendo em forma de Deus, ou seja, Jesus ele tem a mesma essência divina, ele veio com a essência divina. Ele era homem, mas Jesus também era Deus. Jesus, no meio de uma tempestade, levantou a mão, repreendeu o mar e o vento, e os homens disseram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Jesus chegou em Gadara, e um homem que carregava uma legião de demônios, de 3.000 a 6.000 demônios, Jesus disse: saia dele. E aquela legião de demônios se dobraram diante de Jesus e disse: não nos atormente antes do tempo, não nos mande para o abismo. Jesus ainda não havia recebido esse nome que ele tem hoje, mas uma legião de demônios reconheceu que ele era o Filho de Deus, que ele era o ungido, o Cristo de Deus, e tinha autoridade. Mas Jesus não usou isso ao seu favor. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação. E essa palavra, até por usurpação, é uma figura de linguagem. Ele não usurpou, ele não quis tirar aquilo que pertencia ao Pai para ficar com ele. Ele não usou o poder que ele tinha ao seu favor. Exemplo disso é Mateus capítulo de número 4. Quando o próprio Satanás disse: tu és o Filho de Deus, ordena essa pedra que se transforme em pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus tinha poder, porque ele multiplicou pães, multiplicou peixe, mas para o nome do Senhor ser glorificado. Satanás não desistiu, leva ele no pináculo do templo e disse: lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos anjos receberão ordem ao teu respeito, para que tu não tropeces com teu pé em pedra alguma. Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele continuou, Satanás, tentando a Jesus, leva ao monte muito alto, mostra as glórias desse mundo e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Ele disse: vai-te, Satanás, porque também está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Jesus mostrou humildade, tendo poder para fazer todas essas coisas, ele preferiu honrar o nome do Pai. É esse sentimento que Paulo quer que eu e você tenhamos. Reconhecer que a glória é de Deus. Se louva bem, a glória de Deus. Se prega bem, a glória de Deus. Se faz um serviço na igreja social, a glória de Deus. Se você evangeliza, a glória de Deus. Se alguém fala para você: você é um homem de Deus, a glória é de Deus. A glória e a honra é toda do Senhor. Aleluia. É isso que Paulo estava ensinando à igreja de Filipe e também nos ensina nessa noite. É esse sentimento que nós devemos ter. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não usou o poder que ele tem e que ele tinha quando estava aqui na terra ao seu favor, para o seu bel prazer. Amém? Tudo que ele fez, os homens que estavam com ele deram glória a Deus. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes,
Aqueles homens quiseram pegar Jesus e proclamar o rei de Israel. A Bíblia diz que Jesus fugiu para o deserto e foi orar. Amém? Fugiu. Jesus atravessou o mar para não ser proclamado pelos homens rei, porque o seu reinado não é daqui, não é aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é humildade, irmão. E quantas pessoas hoje querem fazer as coisas para o seu bel prazer, para a sua vanglória. Aleluia. Eu já vi pastor se gloriar, irmão. Eu já vi pastor se gloriar e Deus abater esses pastores. Amém? Eu já vi pastor cheio de glória. A minha igreja é maior, a minha igreja é isso, a minha igreja tal, a minha igreja tal. E Deus, espera aí, que nem dono da igreja tu é, a igreja é minha. Amém? A igreja é de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. As pessoas se esquecem que lá em Mateus 11, 29, Jesus diz que Ele é manso e humilde de coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que a humildade, ela é uma virtude. Bendito seja o nome do Senhor. Lá em Salmo 147, versículo 6, diz assim: o Senhor eleva os humildes e abate, louvado seja o nome do Senhor, e abate os ímpios até a terra. Você sabe que essa palavra eleva os humildes, Deus levanta os humildes, aqueles que são humilhados, aqueles que se humilham na presença de Deus, aqueles que são simples, que não faz nada para aparecer nem para suas vanglórias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo uma geração de crente, irmão, que está se enveredando por um caminho muito difícil. Amém? Que a sua autoimagem é mais importante do que o nome de Jesus. Ele coloca lá pregador, conferencista, não sei de quê, avivalista, não sei de quê. Primeiro, ninguém é avivalista. Se existe alguém que é avivalista, é o Espírito Santo. É Ele que aviva a igreja, é Ele que dá poder à igreja, é Ele que levanta a igreja, é Ele que unge a igreja. Aí ele coloca todas as características dele. Me convide porque trabalho na obra da libertação, na obra não sei de quê, não sei o quê, sou isso, teólogo, isso e aquilo outro. E não é errado fazer teologia. Teologia é estudar Deus, estudar a palavra de Deus. Mas, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma geração de pregadores, irmão, que estão pregando para aparecer e o nome de Jesus ficar de lado. Tem muitos pastores que estão tirando o Espírito Santo de dentro da igreja para aparecer Ele. E isso não funciona. Isso nunca vai funcionar. Bendito seja o nome de Jesus. Aí ele vai dizer assim, versículo 7: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, Jesus aniquilou-se a si mesmo. Ele toma a forma de servo. Deus tomou a forma de servo. Amém? Deus tomou a forma de servo. Aniquilou, ele esvaziou-se da sua glória ali. Amém? Do poder que ele tinha. E tudo que ele fazia, ele tinha. Ele estava sempre, tudo que ele ia fazer, os milagres, as curas, era ligado com Deus. Tudo que ele fazia era em concordância com Deus. Jesus nunca fez isso para se vangloriar. Não. Jesus fazia isso porque ele veio para cumprir a palavra. Isaías profetizou em capítulo 57 que levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que estava sobre ele, sobre nós, ele levou sobre ele. Amém? Ele levou nossas moléstias, levou nossas enfermidades, ele arrancou, ele curou, para que hoje estivéssemos aqui. Ele cumpriu o propósito, ele assumiu, ele aniquilou-se, ele esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo. Ele tomou a forma de servo e ele foi servo. Ele foi servo de Deus. Primeiro sinal de servo:
Ele estava lá no Getsemane. Perdão, antes do Getsemane, ele estava na Santa Ceia, na ceia, a última ceia. Jesus pega uma toalha, cinge-se com a toalha, pega uma bacia com água e vai aproximando-se dos seus discípulos e começa a lavar seus pés. Pedrão, sempre Pedrão, né? Pedrão tinha um gênero forte. Pedrão fica observando. Eu imagino Pedrão, se ele vier lavar o meu, eu digo uma verdade para ele. Eu imagino, né? Eu estou conjecturando. Talvez Pedrão, missionário João, estava dizendo assim: quando ele chegar perto de mim, ele vai ouvir umas verdades. Porque tem gente que não sabe conversar com as lideranças, né? Tem gente que não sabe se chegar à liderança. Deixa ele vir lavar meus pés. Eu sei, pai, Jesus está fazendo isso aí, eu sei. Eu vou mostrar para todo mundo aqui que está errado. Eu imagino Pedro pensando isso. Quando ele aproximar de mim, eu vou dizer: epa, não, eu aqui devo lavar os teus. Talvez ele estava pensando: aprendi com João. Quando ele foi batizar João, João disse: não, eu que deveria. Vou mostrar para os discípulos dele que não aprenderam ainda. Quando ele aproxima de Pedro, ele disse: não, Senhor, não permite que você lave meus pés. É, Senhor. Ele disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo no meu reino. Aí disse: ah, Senhor, se é para perder a salvação, então lava o corpo todinho. Ele disse: Pedro, quem já está lavado pela palavra, não necessita lavar senão os pés, Pedro. E depois Jesus diz assim: o que eu faço hoje, vocês não estão entendendo, vão entender depois. Isso é humildade. Ele estava no Getsemane. Estava prestes a ser preso. Os homens vinham chegando, os principais dos sacerdotes, alguns soldados, a corte, se aproxima dele. Quem é que está lá? Pedrão. Mas Jesus mandou ele levar a espada. Pedrão pensava que era para esfaquear todo mundo. Pedrão com a espada na bainha, ainda não era muito convertido. Quando se aproximam de Jesus: quem é Jesus aí? Quem é? Jesus disse: sou eu. Aqueles homens caíram por terra. E quando chegaram para prender Jesus, Pedro, no lugar de ir num soldado ou ir em alguém que estava armado, foi no servo do sumo sacerdote. Tem gente que diz assim: e Pedro cortou a orelha do soldado. Não pregue isso. Isso é mentira. Ele era servo do sumo sacerdote. Era alguém que estava estudando para ser futuramente sacerdote. Tinha um nome Eutico. Então Pedro foi lá e ó, a tua orelha é grande, Renan? Foi lá e cortou a orelha. Por que ele fez isso, irmão? Porque o sacerdote não podia ter defeito algum. Ele estava dizendo: se vão tirar o meu sumo sacerdote, tu também não vai ser sacerdote. Jesus vai lá, pega a orelha de Malco, coloca no canto e diz para Pedro: Pedro, guarda a tua espada. Porque eu poderia rogar ao Pai e Ele enviar 12 legiões de anjos. Já parou para pensar quantos anjos são, irmão? Amém? Mas quando ele está lá orando, angustiado, ele dizia: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja conforme a minha vontade, mas a tua. E isso ele fez por 3 vezes. Quando ele estava lá naquela cruz, olha o que é humildade, irmão. E eu vou usar isso aqui para nós também, como exemplo. Quando ele estava lá na cruz, os homens que passavam embaixo maneavam a cabeça, olhando para ele e diziam: não era ele que dizia que levantaria o templo em 3, derrubaria o templo em 3 dias, reerguiria esse templo novamente? Agora desce da cruz. Jesus tinha todo o poder para descer dali, mas Jesus suportou. Jesus se esvaziou. Irmão, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, e esvaziar, aniquilar-se a si mesmo, é deixar que Deus nos domine, que Deus nos governe. Quando o nosso eu está governando, quando o nosso eu está reinando, nós perdemos aquilo que Deus tem para realizar em nossas vidas. Precisamos tirar o eu, precisamos tirar o egoísmo. Louvado seja o nome do Senhor de nossas vidas. Mas ele cumpriu o propósito. Olha o que Paulo diz assim:
Versículo 8: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Outra característica importante para quem é humilde: quem é humilde é obediente. Amém? Quem é humilde é obediente. O pastor diz sim, ele diz sim, senhor pastor. Se o pastor diz não, ele diz amém, pastor. A pessoa que não é humilde, ele questiona. A pessoa que não é humilde, ele não aceita conselho. A pessoa que não é humilde, ele é soberbo. Ele faz tudo para vanglória. Ele se acha mais importante do que todo mundo. Ele não dobra, ele não se dobra. Amém? Jesus, ele achando-se em forma de homem, ele humilhou a si mesmo. E como foi que ele humilhou a si mesmo? Ele, sendo Deus, foi castigado pela própria criatura. Imagine, rasgaram as vestes deles, as vestes de Jesus, açoitaram lá, dilaceraram as costas de Jesus, depois colocam um manto sobre ele, enrolam ele num manto. Ele estava seminu. E depois eles pegam uma coroa de espinho, colocam na cabeça de Jesus, e com a cana eles batem na cabeça de Jesus. Alguns historiadores dizem que aqueles espinhos, eles tinham 7 centímetros de comprimento. Quando eles batiam com a cana na cabeça de Jesus, aqueles espinhos furavam a caixa craniana de Jesus. E depois eles puxaram aquele manto. Quando eles puxaram aquele manto do corpo de Jesus, eu imagino que quando a pessoa leva um corte, se você enrolar um pano, quando você puxa de uma vez, arrebenta a ferida, irmão, e jorra sangue. Agora imagina a dor que ele sentiu, por mim e por você. Vendaram os olhos dele, e ele com todo o poder, viu? Vendaram os olhos dele e esmurravam o rosto de Jesus e dizia: profetiza agora quem foi que te bateu. Isaías já havia profetizado 700 anos atrás: como um cordeiro mudo foi levado pelos seus tosqueadores e não abriu a boca diante deles. Isso é sinal de humildade, irmãos. Como quando nós somos afrontados, não devolva a afronta, se cale. Se cale, porque Deus resolve por você. Amém? É Deus que compra a tua briga. Pode te escarnecer, pode falar mal de ti, pode te apontar, pode dizer que tu é isso, que tu é aquilo, que tu faz isso, que tu faz aquilo. Ei, não esqueça, você tem um dono. Quem te justifica é Deus. Amém? Quem te justifica é Deus. Se preocupa com as línguas venenosas não, irmão. Amém? Falaram mal de Jesus, disseram que ele expulsava os demônios pelo dedo de Beelzebu. Louvado seja o nome de Jesus. Já estou terminando. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também, aí vem um ponto bom. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Amém? Deus deu um nome que é sobre todo o nome de Jesus. O inferno treme quando ouvir falar o nome de Jesus. Amém? Os demônios tremem quando ouvem o nome de Jesus. Mas você sabe qual é o segredo maior, irmão Cícero? É de onde está saindo, os lábios que está saindo o nome de Jesus. Isso é mais importante. Porque existem muitas pessoas com o nome de Jesus e não faz milagre nenhum, né? Tem um bocado de gente aí que nós chamamos: ei Jesus, não faz milagre nenhum. Mas quando você diz em nome de Jesus, o diabo olha para quem está dentro de ti, o Espírito Santo, e sabe que o que está saindo vem com autoridade. Aleluia. Vem com a autoridade de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Os filhos de Seva, sumo sacerdote, estavam expulsando o demônio em nome de Jesus a quem Paulo pregava. Olha aí. Eu te conjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. Os demônios pegaram eles, deram uma surra, tiraram a roupa,
e disseram: nós conhecemos a Jesus e bem sabemos quem é Paulo, mas vocês quem são? Vocês podem até falar o nome Jesus, mas vocês não têm Jesus dentro de vocês. Amém? Isso faz toda a diferença, irmão. Quando você fala Jesus, tendo Jesus dentro de você, o inferno treme diante das palavras. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o nome dele foi exaltado. Recebeu o nome que está acima de todos os nomes. Deus o exaltou pela obediência. Você sabia que só vai ser honrado por Deus quem é obediente, irmão? Quem é humilde. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, tem tanto crente desobediente, mas é demais. Tem muito crente desobediente, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E a desobediência é um pecado, irmão, que eu vou dizer, viu? Provérbio 22, versículo 4 diz assim, ó: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. É riqueza, honra e vida. Isso é bênção para quem é humilde. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 diz: revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste à soberba, irmão, e Deus dá graça. Quer ser cheio da graça? Seja humilde. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago 4,6 também fala isso. Romanos 12,16, Paulo diz assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não ambicioneis coisas altas. Louvado seja o nome do Senhor. Esteja acomodado às coisas humildes. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus 23, 12, como Lucas 14, 11, Jesus diz: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Tiago 4,10 diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quem está disposto a se humilhar na presença de Deus? Amém? Se humilhe na presença de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, Pedro diz assim: humilhai-vos debaixo da mão potente de Deus, porque lá no tempo certo, no tempo oportuno, Ele vai nos exaltar, Ele vos exaltará. Amém? Quem se humilha nos pés do Senhor, pode ter certeza de uma coisa: Deus vai exaltar. Foi dado a Jesus o nome que está acima de todos os nomes. E versículo de número 11, versículo 10, perdão: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ninguém suporta esse nome, irmão. Amém? Ao nome de Jesus os demônios se dobram. Jesus, quando entra no céu, o salmista, ele escreve dizendo: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternas, vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. E os anjos perguntam: quem é este Rei da Glória? O Senhor Deus Todo-Poderoso na guerra, Ele é o Rei da Glória. Quando Jesus ele sobe num corpo ressurreto, glorificado, quando Jesus entra no céu, todos os anjos se dobram diante dele, reconhecendo o nome que Deus deu. Na terra, todo joelho se dobra diante de Jesus. Lá no inferno, todo joelho se dobra diante de Jesus. Fica de pé. A Ele foi dado esse nome, que está acima de todos os nomes. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Você está disposto a ser humilde como Jesus? Ou você reclama daquilo que Deus coloca na tua mesa? Isso é falta de humildade. Amém? Ou você reclama daquilo que Deus te dá? Falta de humildade. Aleluia. Seja humilde.
Tem gente que diz assim: eu mesmo não misturo com certas pessoas. Jesus comeu com publicano e pecador. Quem que você é? Os homens não tocavam nos leprosos. Jesus chegava diante dele e dizia assim: quer ser limpo? Tocando. Quer ser limpo? Ele dizia: quero. Então ser limpo. Quer ser limpo, Davi? Já tomou banho, né? Amém? Quer ser limpo? Seja. Amém? Jesus, a lei não permitia que as mulheres que tivessem fluxo tocassem em ninguém. Mas uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue foi por baixo e pegou só na orla de Jesus, porque na sua fé dizia: se eu tão somente tocar na orla da sua vestimenta, eu ficarei curado. Jesus para a multidão e diz: opa, alguém me tocou. Os discípulos olham para Jesus e dizem assim: mas mestre, está todo mundo te oprimindo, todo mundo te toca. Tu diz: alguém me tocou? Diz: não, vocês não estão entendendo. Tem um crente nessa igreja que está me tocando diferente. Tem uma pessoa que veio para o culto e ela veio me tocar diferente. Não são vocês. Quando Jesus olha para o lado, está uma mulher trêmula e temendo a Deus, e diz: Senhor, fui eu. Ele disse: filha, vai, a tua fé te salvou. Jesus sentiu virtude saindo dele, irmão. Amém? A fé, isso é humildade. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é humildade. Precisamos reconhecer que nós somos membros uns dos outros. Precisamos ser humildes. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar por toda a igreja nessa noite. Mas antes eu queria dar um recado, antes de eu orar. Irmãos, tem uma pessoa que está precisando de uma cirurgia, né, irmã Zulene? Se você quiser saber dos detalhes, procura a irmã Zulene. E essa pessoa está precisando de recursos para fazer uma cirurgia. Urgente, urgente, urgente. Então, se vocês puderem ajudar, procura a irmã Dulcilene. Eu mandei procurar ela porque ela foi a pessoa que a pessoa procurou primeiro. E sempre a gente vê. Mais fácil você ver a irmã Zulene do que eu. É porque todo dia ela está ali no seu comércio. Então, se você puder ajudar, está aqui, irmã Zulene. Zulene não. Dulcilene. Irmã Dulcilene. É tanto Lene aqui nessa igreja, irmão, que às vezes eu confundo. Irmã Dulcilene. Amém? Então procura a irmã Dulcilene. E qualquer quantia, irmão. Qualquer quantia. De preferência dinheiro, porque é para ajudar numa cirurgia, o pagamento de uma cirurgia. Procure ela, ajude. Amém? Essa pessoa está precisando urgente. Se você puder ajudar, não é obrigado, mas se você puder ajudar alguém que está precisando. Ninguém nunca sabe o dia da manhã, né? Um dia a gente pode estar precisando também. Então, ajude, chegue lá, viu, irmão Dulcilene? Irmã Dulcilene vai receber. E depois a senhora me diz se os crentes daqui são bons para ajudar, viu? Depois a senhora me diz: pastor, os crentes aqui estão... Então vamos orar para Jesus abrir os dedos, né? Amém? Vamos ajudar, irmão, alguém que está precisando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Hoje é sexta-feira, nós temos culto na Tapera. Sábado temos, tá confirmado o culto lá? Guanassés? Confirmado sábado, Guanassés. E sábado também temos encontro com os jovens aqui na igreja. Amém? Toda a juventude estará adorando a Deus aqui, em nome de Jesus. Amém? E domingo é culto de Santa Ceia. Domingo, culto de Santa Ceia. Nós vamos chegar cedo, pegar o canto para a gente cearmos. Amém? Glória a Deus. Depois do culto eu quero uma palavra como menino do ministério, bem rapidinho também. Eu quero orar também pela irmã Regina, né? Completou o ano, e todos os irmãos que completaram o ano